Fala galera, hoje eu quero falar sobre oportunidades. Olha essa frase que legal. As melhores oportunidades são geralmente encontradas naquilo que a maioria das pessoas não faz. Pois bem, é uma pura verdade. Nós buscamos como pessoas, e eu me incluo com certeza, que eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou para dar lição de moral em ninguém. Longe disso, eu estou aqui para falar das dificuldades do dia a dia e para achar pessoas que têm essas mesmas dificuldades e que possam também estar participando dessa comunidade, né, desse canal e tá ali né, postando comentários, postando suas experiências e trocando essas experiências. Então eu recebo muitas perguntas em diversas redes e eu achei essa muito interessante, que as pessoas às vezes falam que não tem oportunidade, que não conseguem isso, não conseguem aquilo, e de fato, mas você já pensou, e quando eu falo, né, eu volto a frisar, somos nós, né, eu me incluo muito nisso, que muitas vezes a gente desiste já no primeiro fracasso, no primeiro vento contrário. Eu vejo acontecer muito na minha vida. Eu faço 1000 planos, por exemplo, para gravar vídeo no fim de semana, produzir material, de repente desenvolver alguma coisa, né, terminar um livro, tem alguns livros começados. Aí chega o fim de semana, a gente certo que a gente está em obras aqui, mas aí ajuda aqui, limpa ali, faz lá e tal. Aí tem minha esposa, filho. A gente senta para ver um filme ou uma série. Quando você vê, já passou 10 episódios, né? Mal de falar, 10 episódios também dá 10 horas também um pouquinho demais. Mas vê se você não se encaixa nessa pequena experiência minha. Esse fim de semana a gente teve feriado, então tive sexta, sábado e domingo. Foram 3 dias completos para montar material. E acabando, eu não fiz isso. Estou fazendo isso na segunda-feira antes de trabalhar. O que eu fiz esse fim de semana? 2 dias ajudei aqui o rapaz que está fazendo os serviços das obras, né, de pintura e de construção e tal. Mas tive tempo à noite e tal. Então a gente fez um churrasco, aí pediu lanche, foi numa apresentação do meu filho na quinta. Mas coisa básica que todo mundo que tem família tem seus compromissos, né? E eu tinha planejado fazer vídeos, montar material e acabei não fazendo. Só que eu vi uma temporada inteira de uma série que eu já tinha visto, acho que lá nos anos 2010, 2012, porque eu mostrei um episódio para minha esposa, ela gostou e tal, a gente começou a ver esse tempo juntos, que é muito importante, tempo de qualidade, né? A gente vê a série, a gente descansou, almoçou, tal, ficou junto, namorou, tal, aquela coisa de sempre. E acabei não produzindo nada, né? Passou o dia, a gente deu uma ajeitada em algumas coisas da casa, mas quando eu tinha uma oportunidade talvez de ler um pouco, né, que é uma coisa que eu deixei de fazer, de ser um leitor voraz, como era tempos atrás, quando produzia muito mais conteúdo. Eu acho que isso são tudo fases na vida, né? A gente tenta as coisas, fracassa, tenta de novo, fracassa. E tem uma frase do Henry Ford que fala muito sobre isso, que o fracasso é apenas, parafraseando ele, né, o fracasso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Só que esse recomeçar com mais inteligência que é o problema. Porque quando a gente fracassa, a gente cria muita expectativa. Então eu acho que o problema está na expectativa que nós criamos sobre as coisas que vamos fazer. E com essas expectativas, quando somos frustrados, nós não aprendemos a lidar com frustração. Eu acho que isso vem desde criança e no decorrer da vida a gente vai aprimorando isso, porque vai ficando adulto, vai tendo as responsabilidades e acaba não sabendo lidar com as frustrações da vida e as decepções que acabam vindo, né? Principalmente quanto relacionado a pessoas. Isso afeta muito o nosso dia a dia. Então quando a gente se frustra, né, perde toda aquela motivação, aqueles planos, e parece que então aí não vai mais dar certo, por causa de um pequeno percalço, por causa de um pequeno probleminha. Então aí já é aquela história de a gente tem o dia inteiro de 24 horas e às vezes algo que acontece em 1 ou 2 minutos acaba estragando o nosso dia, né? Então eu acho que essa é a nossa grande batalha, de procurar essas oportunidades, né, e estar sempre tentando e não desistindo. Aquela frase do começo, que as melhores oportunidades são geradas e encontradas naquilo que a maioria das pessoas não fazem, eu acho que se encaixa nisso. E, por exemplo, se eu tivesse pegado e produzido conteúdo já, assim, no momento quando eu deu a ideia, porque tem uma máxima assim, teve uma ideia, teve algo, um start, alguma coisa para fazer, pega o celular, abre aí onde está, tipo, eu tô aqui na minha cozinha, nada de estúdio, de iluminação, nada, só acendi a luz,
e botei um ring light aqui de frente, só para iluminar um pouquinho, porque eu não quis acender a luz em cima da mesa aqui, e grava, sabe? Então deu a ideia, eu tava escutando um vídeo assim que eu acordei, que é muito importante quando a gente começa, né? Como por ser feriado fim de semana, por exemplo, tava lá dentro no quarto. Então quando acordava, ia pro celular e tal, porra, aquilo ali já parece que essa busca imediata, essa dopamina, essa coisa de querer imediatamente, né, ter essa gratificação, acabou afetando o meu dia, né? Então eu faço vários testes e nesse feriado foi isso mesmo. Aí você começa a ver série, deixa para depois do almoço eu faço, aí depois do almoço dá aquela preguiça, aí você deita, descansar, aí começa a ver um filme, quando acorda, daqui a pouco já é de noite, tem que fazer a janta e é hora de domingo à noite já bateu segunda-feira, né? Então é importante a gente ter o foco e planejar o que vamos fazer, porque essas oportunidades, elas estão mesmo onde nas coisas que a maioria das pessoas não faz. Ou você acha que o que eu fiz não foi medíocre, mediano, né? Que apesar do tempo de qualidade que passei, eu poderia estar desenvolvendo algo e aproveitando o tempo que tenho para talvez produzir um conteúdo, um material, alguma coisa que vai gerar algum valor e principalmente também financeiro, que mais para frente eu vou poder ter um tempo de qualidade melhor, talvez fazendo uma viagem, talvez fazendo um passeio, alguma coisa, e não ficando em casa, que óbvio que a gente está por motivo de reforma e de construção e tal. Então a gente, como pessoas normais, e eu falo normais porque a grande maioria da população, o que acontece? Elas veem os youtubers, veem os caras que falam de finança, veem os bonzões da internet viajando, ostentando, aí constrói, fazem casas e compram carros e um monte de coisa. E não é a maioria da realidade, né? Isso às vezes deslumbra a pessoa. Aqui nós vivemos a realidade, então para poder fazer as coisas que a gente faz, para poder construir, para poder colocar os pisos, os porcelanatos na parede lá atrás, por exemplo, e ajeitar tudo que a gente está ajeitando, a gente teve que abrir mão desses, né, dos finais de semana, de passear, de comprar muita coisa, mas é por um bem maior, é para ter um pouco mais de conforto, é para ter um lugar esteticamente legal que a gente goste de estar, certo? Então, essas oportunidades encontram realmente nas coisas que a maioria não faz, porque eu poderia fazer uma parte e aproveitar, né, 4, 5 final de semana para depois fazer outra coisa e tal, não. A maioria das pessoas faria isso e tipo, foda-se, faz no cartão e vai, e não tem organização. Não é um papo para essa hora, né, questão financeira, mas dentro da minha possibilidade financeira é isso, eu tenho que abrir mão dos fins de semana fora de casa, né, para poder terminar a construção aqui. E essa é a realidade da maioria das pessoas, né, 99,9%. Aquele 1%, 0,5% até, eu acho que até menos que isso, que faz as coisas mesmo porque tem muita grana e tal, e seus empreendimentos que, né, são os milionários de verdade, que aí não precisam se preocupar com isso. Mas nós, pessoas mortais que falamos de assuntos normais, que vivemos o dia a dia normal, então essas pessoas a gente precisa dar uma segurada na rédea e dar uma pensada sempre no financeiro. Mas é isso aí, certo? Dá um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, por favor, isso ajuda muito. A gente não vende nada ainda aqui, não criou um produto, né? Ainda não pensou no que fazer, estamos começando, apesar de estar muitos anos produzindo conteúdo, mas é aquela história de às vezes querer fazer algo mais próximo da realidade do que ficar empurrando histórias e contos e um monte de coisa, um monte de historinha e de estar empurrando goela abaixo das pessoas, que elas vão ficar muito ricas e muito milionárias e sem uma mudança de mentalidade, sem as atitudes e sem fazer o que tem que ser feito, né? Eu falei, esse fim de semana a gente ficou aí vendo séries e deu um tempo em casa e eu poderia ter criado muito conteúdo, dava tempo de ler pelo menos uns 2 livros, eu tenho uma leitura bem rápida assim e um bom entendimento, mas fica pro próximo. Então, quero já te agradecer, se você ficou até aqui o final. A maioria das pessoas desiste lá no 1 minuto, 2, porque ela precisa ter o tempo de gratificação dela.
Forte abraço, Deus abençoe a tua semana e até mais.